Eu sei que tem muita gente que sonha em viajar enquanto trabalha, e eu vou ser bem sincera aqui pra você. Eu não quero ser nômade digital, pelo menos não do jeito que romantizam na internet. E neste vídeo eu vou te contar porquê e talvez isso te ajude se você é uma dessas pessoas que está pensando em se tornar nômade digital. E meu nome é Tassi, eu estou em Da Nang, no Vietnã. Na verdade, eu estou no aeroporto indo para o meu próximo destino, que é um pouco controverso, considerando que eu acabei de falar que eu não quero ser nômade digital. Mas, na verdade, eu estou experimentando um pouco esse estilo de vida, não porque eu quero ser nômade digital minha vida inteira, mas porque eu acredito que estar com pessoas que pensam parecido comigo podem me ajudar a construir a vida com um pouco mais de flexibilidade que eu estou querendo construir, que na verdade eu quero poder escolher de onde eu trabalho, não necessariamente viajar minha vida inteira, mas eu quero poder escolher. Então, este vídeo não é uma crítica a quem é nômade digital, muito pelo contrário, eu adoro esse estilo de vida, eu só acredito que ele não é sustentável por muito tempo. E aqui neste vídeo eu vou explicar para vocês por quê. E eu queria começar aqui com o primeiro ponto falando que ser nômade digital não é tirar férias. Tem muita gente que confunde isso, mas são duas coisas distintas, apesar de eu estar aqui viajando, então conhecendo lugares novos, mas também eu estou trabalhando. Então tem coisas que eu tenho que pensar que normalmente você não pensa quando você vai para algum lugar só para tirar férias. Por exemplo, eu tenho que ir para um lugar que tenha uma internet muito boa. Por quê? Porque meu trabalho depende da internet. Então, não posso escolher ir para uma ilha no meio do nada que não tem internet. Tá? E não só isso, mas também a logística das coisas. Então, de ir do ponto A para o ponto B é sempre meio que um estresse. Assim. Quando você está num lugar como aqui, por exemplo, eu fiquei um pouco mais de um mês em Da Nang, no Vietnã, e eu estou tentando fazer as coisas com um pouco menos de planejamento. Assim, claro que eu ainda sou uma pessoa bem planejada pelos padrões, já conheci gente muito menos planejada que decidir as coisas, tipo, 2 dias antes de viajar. Mas, por exemplo, eu estou indo agora para o meu próximo destino, que é Bali, também é um dos lugares aí muito conhecido pelos nômades digitais, mas depois de Bali eu tenho algumas ideias, mas eu não sei para onde eu vou, tipo, eu nem tenho passagem, nem tenho o próximo lugar ainda, tenho algumas ideias, mas ainda não sei. Mas consome bastante energia, vamos dizer assim, você ter que pensar para onde você vai, onde faz sentido, de acordo com o seu objetivo. Fora isso também, quando você vai escolher algum lugar, quando você chega no lugar, você ainda tem que pensar em toda a logística, como você vai fazer do aeroporto até o lugar que você vai ficar. Você tem que escolher o lugar que você vai ficar, dependendo aí também dos seus objetivos. Tem gente que quer economizar a qualquer custo, então acaba ficando, por exemplo, em hostel. E tem gente que quer ficar, sei lá, num lugar um pouco mais tranquilo para poder ter um pouco mais de calma, né, e de tranquilidade para poder trabalhar, né, em paz. E aí acaba pegando um apartamentozinho ou um quarto na casa de alguém como um Airbnb, por exemplo. Então, tem várias coisas que você tem que pensar. Quando você chega no lugar também, é uma moeda diferente, é uma língua diferente, são costumes diferentes, o transporte funciona diferente, dependendo do lugar que você vai. Mesmo aqui dentro da Ásia, que é a mesma coisa na América Latina. Por exemplo, aqui tem um Uber deles que chama Grab, tem outros também, mas um dos mais famosos aqui no Sudeste Asiático é o Grab. E tem país que funciona, tem país que não funciona. Já é o meu terceiro lugar que eu tô indo como nômade digital e eu confesso que eu não pesquisei quase nada. Eu já fui para Bali, mas há muito tempo, em 2010, fui zero com cabeça de nômade digital, fui muito mais com cabeça de turista, então eu conheço um pouco, mas mesmo assim, né, muita coisa mudou desde lá até aqui. Eu acho que isso é uma outra coisa que é bem importante, é você, né, tem muita coisa que você tem que pensar que as pessoas, às vezes, elas não têm noção do tanto de coisa que tem que pensar para você trabalhar do lugar que você vai visitar. E tem outras coisas também que você não consegue fugir em nenhum lugar do mundo que você esteja, são os perrengues, né? Então, por exemplo, quando eu estava no Laos, acho que há uns 2 meses atrás, talvez, o meu computador quebrou e lá não tem nenhuma estrutura, eu não achei nenhum lugar para me ajudar a arrumar. Então eu fiquei uns 2, 3 dias sem computador, ainda bem que eu tenho um iPad também, então deu para fazer algumas coisas pelo iPad, mas são coisas que você não está contando e que vão acontecer, assim. Se tem uma certeza nessa vida é que durante uma viagem você vai ter perrengues. Então tem essas coisas que você tem que levar em consideração. E não é como se você estivesse na sua casa, que é fácil, você sabe aonde levar para arrumar o computador, por exemplo. Eu tive sorte, na verdade, que eu estava indo embora depois de 2 dias e no final das contas eu voltei para Tailândia, para Chiang Mai, onde eu estava, que eu já conhecia e que lá tem uma comunidade nômade muito grande, então foi fácil depois de achar um lugar para consertar meu computador. Mas é só para dizer, só para dar um exemplo que essas coisas acontecem enquanto você está viajando, acontecem também quando você está em casa e são coisas que a gente tem que
levar em consideração que também sugam nossa energia. Eu queria só mostrar para vocês, porque eu estou no aeroporto de Da Nang, mas eu estou na sala VIP, que o meu cartão ele dá direito a entradas grátis. Então isso é muito bom também para quem viaja e muita gente tem essa possibilidade de ter acesso. Então só para mostrar para vocês aqui, e aqui é até um pouco das minhas comidas, que eu comi só apenas uns ovinhos e tomei meu café, mas eu já peguei umas frutinhas e uma comidinha aqui também, enquanto eu espero o voo. E aqui é uma sala VIP, tipo, normal, nem tem muita gente, mas tem algumas coisinhas e também eu pensei que pudesse ser mais tranquilo para gravar o vídeo aqui também, tem menos barulho. E pela primeira vez eu despachei minha mala, eu tô viajando com uma mala de mão, né? Só que aqui como tem muitas companhias que tem um limite muito baixo de peso, eu tive que despachar minha mala. E eu vou passar por Kuala Lumpur, na Malásia, e lá eu vou ter que recuperar minha mala e de lá eu vou despachar a mala de novo para chegar em Bali. Tomara que a mala chegue certinho. No final desse vídeo eu vou contar para vocês se ela chegou ou não. Eu vou fazer um trechozinho do vídeo contando se ela chegou ou não. Mas vamos lá voltar pro tópico desse vídeo que eu estava te contando por que eu não quero viver esse estilo de vida de nômade digital minha vida inteira. E o próximo ponto que eu queria trazer aqui é que mudar de lugar consome muita energia. Eu já falei um pouco, né, sobre a parte da logística, mas também tem outras coisas, como por exemplo fazer amigos também é uma coisa que pega bastante e até por isso que eu tendo a escolher lugares com uma comunidade de nômades digitais, não sei, acho que é assim que se fala, o plural, grande, né, porque aí tem um pouco mais de coisas para fazer, de atividades que possam te ajudar a conhecer pessoas. Eu tive muita sorte que em Chiang Mai eu fiz um grupo de amigos muito legais e que me acompanharam o tempo inteiro que eu estava lá em Chiang Mai, então eu fiquei com eles um bom tempo, claro que eu conheci outras pessoas também, mas a gente ficou bem próximo e eram pessoas que também iam vir para Da Nang. Então a gente se organizou para tentar vir mais ou menos no mesmo tempo, então o tempo que eu passei aqui em Da Nang eu também estava com os amigos de Chiang Mai, então foi bem bom e é claro que a gente conheceu outras pessoas também, mas foi bom ter essa base de amigos aí. Então é uma coisa para se considerar também, porque nem todo lugar você consegue encontrar amigos que você se dê muito bem. Às vezes você vai encontrar pessoas legais, mas não amigos mesmo, né? Agora não sei quando vou vê-los de novo, mas tenho certeza que eu vou encontrar com eles em algum lugar do mundo aí. E outro ponto que eu queria trazer aqui é o caminho natural que segue um nômade digital. E é claro que, né, cada um segue de uma forma, mas via de regra é mais ou menos assim. A pessoa começa viajando igual uma maluca, igual eu fiz minha volta ao mundo no começo do ano passado, em março do ano passado, onde eu passei por acho que 14 países, se eu não me engano, em 3 meses. Então foi uma loucura, tipo quase que um destino ou quase que um país por semana, mais ou menos. Então foi bem corrido, não recomendo, principalmente se você é nômade digital, porque quando você é nômade digital, você precisa chegar no lugar, criar uma rotina, que é um outro ponto bem importante, na verdade, criar uma rotina, se acostumar com o lugar, e aí entra várias das coisas que eu já falei, acostumar com a cultura local, com o tipo de moeda, como as coisas funcionam, com o transporte, fazer amigos, então tem muita coisa que você tem que levar em consideração. Então eu sugiro pelo menos umas 3 semanas no lugar. Já tive caso de ficar menos em lugar e não foi legal, porque você tem que se preocupar com o seu trabalho e também você quer obviamente conhecer o lugar, então acaba ficando muito cansativo. Então esse, né, é o primeiro passo, então você começa a viajar igual um maluco, você quer conhecer o máximo de lugares possível. Depois você passa por um estilo de viagem um pouco mais slow travel, né? Que é, na verdade, você viajar mais devagar, que é onde eu tô agora. Que eu tô tentando ficar pelo menos 3 semanas em cada lugar, então é meio cansativo, tá? Confesso que agora eu já tô começando a pensar, falando, nossa, tipo, cansa, né? Porque toda hora fazer mala, pensar na logística, como eu falei, milhões de coisas para pensar, tipo, cansa um pouco. E o próximo passo de um nômade digital é criar uma base e a partir de lá você ir viajando para os lugares de vez em quando, né? E o que acontece com muito nômade digital, eu acho que se você prestar atenção, se você segue o pessoal aí, principalmente que fala de viagem, a galera tende a, depois de um certo momento, construir uma base. Para te dar alguns exemplos que talvez você conheça. Um deles é o Vasa Onde, por exemplo,
que casou com a Inês, que também é influenciadora, e agora hoje eles têm uma filhinha, mas eles têm uma base no Rio de Janeiro e aí eles viajam de vez em quando. Um outro exemplo é o Anderson Dias, que foi o cara que viajou por todos os países do mundo, que ele estava com base em Portugal, mas hoje ele está em Dubai, se não me engano, com a namorada dele. Tem muitos outros, né, que acabam criando uma base e depois viajando de vez em quando. E acho que isso que teoricamente, pelo menos a princípio, é o que eu gostaria de fazer, de ter uma base depois dessa minha viagem aqui. Então eu vou continuar por alguns meses aqui na Ásia, mas né, tudo pode mudar, o que a gente sempre fala, pelo menos entre os meus amigos nômades digitais. Um outro ponto que eu queria trazer aqui também é a questão da rotina. A gente falou um pouco, né, num dos pontos anteriores, mas a questão da rotina é muito importante porque entram várias coisas dependendo aí também do que você faz, e uma delas é o fuso horário, né, que eu acho que é uma coisa bem importante, principalmente aqui na Ásia. Aqui no Vietnã a gente tem 10 horas de diferença com o Brasil, e eu conheci alguns nômades brasileiros que trabalham com o fuso horário do Brasil, então muitos deles, no final das contas, têm que trabalhar à noite, de madrugada, né? Tem muita gente que tem clientes na Europa, então fica um pouco mais fácil, né, na verdade, porque se eu não me engano são 6 horas, 5 horas, então quando é de manhã na Europa, aqui é à tarde, então fica um pouco mais fácil de coordenar as reuniões. Mas isso é uma coisa que também exige bastante energia, principalmente se você está em fuso horário completamente diferente. E no meu caso, além do fuso horário, que para mim não impacta muito, porque como eu disse, né, não tenho muitas reuniões, mas o meu ponto é com a rotina em si mesmo. Como eu tenho feito aqui, eu acordo cedo, eu vou pra academia, tipo, todos os dias da semana, pelo menos, eu tô indo na academia, eu volto, preparo meu café da manhã, então minha manhã é um pouco mais devagar, e isso é um dos pontos positivos de ser nômade digital e de ter seu próprio negócio, é que você pode se organizar do jeito que você quiser, né? Então eu acordo cedo, eu acordo umas 7h30 mais ou menos, e aí tudo isso que eu falei, até tomar o café da manhã e depois tomar banho para poder começar a trabalhar, já são umas 10 horas da manhã mais ou menos, então eu faço devagar, tomando meu tempo, é importante para mim, assim, me faz bem. E aí normalmente eu trabalho ou de algum café ou de casa metade do período, então sei lá, das 10 a 1 da tarde, por exemplo. Depois eu almoço e depois ou eu vou para outro café ou eu fico em casa mesmo. Então até por isso que ter o meu espaço, assim, é importante, assim, sabe? E não dividir espaço com ninguém, assim, eu acho que para mim é extremamente importante para minha saúde mental também, mas essa questão de rotina, ela é bem importante para quem é nômade digital. E aí cada um vai ter de um jeito, né? Para cada um funciona de uma forma, mas faz parte do processo, e eu acho que o fato de você ficar um pouco mais tempo em cada lugar reduz um pouco isso, assim. Apesar de, né, ao longo do tempo ficar um pouco cansativo, né, já faz aí, sei lá, uns 4 meses que eu tô viajando, quase 3 meses e meio, acho, 3 meses e pouco, acho, não sei, não sei mais, mas por aí, 3 meses e meio mais ou menos, né, mas vai ficando cansativo, mas eu acho que são coisas que ainda dá para levar por um tempo. E mais um ponto que eu queria trazer aqui também é a questão da flexibilidade, que não necessariamente significa você estar em movimento o tempo inteiro. E para mim, o que significa flexibilidade e liberdade é mais poder escolher de onde eu quero trabalhar e não ficar pulando de lugar em lugar o tempo inteiro. Vamos ver como as coisas vão acontecer, mas a minha ideia é ter uma base e viajar quando fizer sentido ou não, mas ter um lugar que eu possa ter minha rotina, que eu não preciso ficar fazendo e desfazendo mala o tempo inteiro. Então acho que isso é bem importante. Mas e você? Você quer ser nômade digital? Você não quer ser nômade digital? Você concorda com os pontos que eu trouxe aqui? Você acrescentaria alguma coisa ou não? Me deixa nos comentários que eu vou adorar saber. E não vai embora ainda, porque eu vou colocar o vídeo aqui só para contar para vocês, né, quando eu chegar lá em Bali, se deu tudo certo com a minha mala ou não. Só porque eu fiquei de dar notícias que eu cheguei, consegui pegar minha mala. Cheguei direitinho, deu tudo certo. Já estou esperando o meu Grab, que é o Uber daqui. Eu vou deixar um outro vídeo aqui falando como você pode virar nômade digital. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.